Hoje é sempre um dia complicado, não situem isto na faculdade cada vez mais, e infelizmente ou felizmente as atividades são tantas que depois as pessoas têm muitas coisas, os nossos estudantes não estão aqui muitos porque já estão a treinar, a fazer acontecer, e depois há ainda, vocês sabem, o Porto joga hoje, portanto também cria alguma complicação. Portanto, muito obrigado por terem vindo, espero que aproveitem, não vou falar mais. Olá, boa tarde a todos. Sou especial à Rosa Baixa, fico contente. Ricardo, quase que temos a notícia da tua morte duas vezes e sabíamos. Portanto, é um prazer imenso ver-te. Eu gosto muito de ti, da tua forma de vencer. Uma mulher que continua a ganhar para todos e a perder maratonas, que é uma coisa que para mim me faz realmente confusão, embora tenha sido desportista desde pequenino, mas sem grande sucesso. Tinha cada parte das coisas. E é um prazer estar aqui. Ao lado da Vanessa, que já vi treinar e já me humilhou quando passava com a velocidade da bicicleta. E houve até uma fase que passava ela e passava o pai atrás. E o pessoal tem muitos amigos mais do que eu. Portanto, dizia, como é que eles falavam esta coisa? Mas, parece que começava por ti. Treinar é muito importante, competir, julgo que está no teu ADN, não é? De todos, mas ganhar nem sempre é uma coisa que resulta diretamente do treino que fazemos. A nossa cabeça tem muita importância no meio de tudo isto. Como é que se equilibra o trabalho que fazemos, muito duro, sabemos que estamos preparados para aquele dia de competição, mas depois acordamos e não é o dia. Ou conseguimos acordar e pensar que não é o dia, ou percebemos tarde demais quando já estamos no meio da corrida. Como é que isto se gera? Pois, primeiro de tudo, muito obrigada ao convite.
aqui vou vir à Faculdade de Desporto, estive aqui também evolui muito aqui e fui muito feliz aqui na faculdade também a treinar com o professor Paulo Classe e que me lembra sempre o quanto o desporto realmente é uma arte de criar uma vida e de criar completamente novos recursos internos. Em relação a isso, em relação a essa parte de tentar equilibrar, eu acho que é todo um processo de aprendizagem, porque nós nem sempre controlamos as adversidades e o dia em que nos vamos colocar em competição. E eu vejo cada vez mais pelos dias de hoje, dada tanta informação e tantas coisas que temos à nossa volta, o quanto é essencial nós termos uma mente super forte e super focada. E quanto o tempo do desportista, é sempre bom saber o quanto sabemos superar a pressão, o quanto sabemos sustentar também adversidades e conhecer todo esse sistema não é só mental, também é muito físico, é muito emocional e é muito energético. Por isso saber todas essas várias vertentes não é só com a mente que conseguimos realmente que as coisas aconteçam. Eu acho que é tudo um fator e muitos aspectos que temos também dentro de nós que temos que saber como alinhá-los super bem para todos eles realmente comunicarem de uma forma super focada, super forte e super alinhada, porque ter só uma mente forte e só querer ganhar e depois também não treinar não dá resultado. Treinar e depois não saber também os limites, os nossos limites e sabermos até onde podemos ir, também não basta só ter uma mente que é completamente ambiciosa e obsessiva, porque a certo ponto vamos quebrar completamente o físico e o emocional, ou seja, eu acho que para mim eu tenho que saber completamente as minhas limitações, tenho que saber o meu poder também, tenho que saber até onde é que eu posso ir, porque só assim é que eu consigo também planejar e saber como é que irei estar cada vez mais em cada prova e a autoconfiança vem mais, os resultados vêm muito mais e superar as adversidades também muito mais, porque controlar provas não é fácil, controlar o tempo também não é fácil, mas existem poucas coisas que nós conseguimos controlar quando nós queremos, por isso ir para treinar cada vez mais seriamente. E eu vejo cada vez mais isso, cada vez mais nesta sociedade de tanta coisa à nossa volta e tantos inputs que temos à nossa volta, o saber cada vez mais, tipo, o que é que é bom para mim, o que é que eu realmente gosto, o que é que eu quero fazer, o que é que realmente é uma informação boa para mim para receber e não me deixar ser realmente influenciada por aspectos e coisas que realmente não fazem parte daquilo que é importante para mim. Acho que é super bom, porque vejo cada vez mais uma sociedade, não é que diga, mas acho que cada vez mais vejo que está a haver uma fraqueza muito grande, principalmente nos jovens e principalmente na sociedade, muito a nível emocional e muito a nível mental. E porque não se preparam, crescem eu acho que demasiado protegidos. Eu acho que isso tem muito. Eu acho que isso, primeiro de tudo, tem muitas camadas até chegar mesmo à profundidade de cada situação. Tem a camada emocional, tem a camada física, a camada energética, tudo isso. Mas a educação também, eu acho que tem muito a ver com a educação e aqueles que estão à frente da educação dos jovens e aqueles que estão à frente também de tanta informação que neste momento é deitada cá para fora. E então, tipo, as crianças e os jovens estão tão despertos e estão tão abertos que quase que não têm mesmo espaço para saber o que é que eles são e qual é que é realmente a sua criação, a sua natureza, a sua essência. E muitas vezes tudo isso é de uma forma tão abafado e tão posto com tanta informação dentro que acabam por ficar fracos porque acabam a entrar muito nesta coisa de eu quero ser como aquele, eu quero me comparar com aquele, eu quero ter mais isto, eu quero ter mais aquilo, isto é super fácil, ou seja, neste momento tudo parece super fácil, tudo fácil de atingir, porque vemos pelos telefones e pela informação que nos é dada aquilo e parece que é super fácil ter carros, é super fácil ter dinheiro, é super fácil ter tudo isso e mais alguma coisa, e depois o outro lado é super enfraquecido. E cada vez mais vemos que esta parte da saúde mental vai ser uma travessia, eu sinto que vai ser uma travessia muito, muito forte nos anos que se aproximam, porque vai haver muitos testes nesse sentido. E se não houver realmente uma estrutura de base e pessoas que estejam à frente também com uma mente e com um emocional e com um físico e bem estruturadas,
e pode haver realmente ainda uma queda muito mais neste aspecto que falamos da saúde mental, porque eu até hoje vejo que se fala muito da saúde mental a um nível muito superficial e deixa-se as coisas passar, e é porque às vezes é moda falar já sempre da saúde mental, e é porque nos posiciona em outro lugar ou isso, e as coisas continuam a andar, e cada vez vemos mais o que é que tem acontecido, estamos a ver o que é que está, as revoluções que estão a acontecer, que faz todo parte de tudo isso, mas eu sinto que falta sempre aquele ponto de realmente fazer a mudança e realmente criar uma nova estrutura. E pronto, isso podia estar aqui a falar muito mais acerca disso, mas não há muito tempo. Os teus 15 minutos ainda acabam mais um bocadinho. E falaste aqui uma série de coisas importantes. Isto começa aqui com os pais, começa com a escola. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o nosso ambiente à nossa volta e onde nós crescemos e onde aprendemos e onde somos postos nesse ambiente, o nosso corpo adapta-se. O corpo realmente adapta-se àquilo que está a ser exigido. Mas quando falamos de desporto, por exemplo, temos esta geração ecrãs. Pois, exatamente. Que é uma coisa muito desportiva. Exato, é super desportivo. Então, ou seja, isso aí, o corpo adapta-se, a mente adapta-se a essa facilidade de chegar ali e vum. Deixámos de ter a geração de Carlos Lopes de entregar as cartas a correr e de brincar e jogar a bola no mundo. Exatamente. E essa alegria, essa facilidade e essa forma realmente de ser mais resiliente e mais determinado e mais focado começa a desaparecer, porque a facilidade de passarmos, sei lá, 10, 15, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas num telefone e começar a ter 1 milhão de ideias e depois acabamos por completamente sabotar aquilo que temos que fazer, porque nos iludimos realmente em informação que nos está a ser dada, mas que acabamos por não fazer nada com ela, porque é realmente preciso partir para a ação e para a vida e fazer alguma coisa. Acabamos por ficar num mundo muito da ilusão e muito dos sonhos, e as coisas acabam por não acontecer. E eu sinto que isso está muito a acontecer. Então, é quando se tem um ambiente e uma comunidade à volta boa dos jovens e conseguimos realmente direcioná-los para as coisas importantes da estrutura que eles crescerem, realmente aí eu sinto que se pode realmente estar a criar uma sociedade com uma estrutura, com uma dinâmica e com uma visão muito melhor do que aquela que poderemos estar a caminhar para aí. E entra aí o desporto? Claro que entra o desporto. O desporto tem eu acho que tem dos maiores altos valores e princípios para o ser humano e realmente fazer todos estes interlinks com a humanidade. Mas entra o desporto em que nível? O desporto em tal nível de... Para podermos competir, quase brincar uns com os outros, mas muito a sério, ou depois para querermos ser alguém como tu ou como o Carlos que... Para o que tu quiseres. Ou seja, existe para todas as vertentes. O desporto pode entrar para ser algo dinâmico, para nós nos sentirmos melhor na vida, para termos uma melhor dinâmica, uma melhor disciplina na vida, para termos uma melhor saúde. Ou pode ir também para o outro lado, que eu quero ser atleta de alta competição, quero ser medalhado olímpico, quero ser competitivo. Ou seja, existem várias vertentes que o desporto pode transformar e pode nos dar na vida. A partir daí é preciso saber como alinhar todos esses aspectos nas escolhas que fazemos e o que fazer com o desporto. Mas eu sinto sempre que o desporto é um movimento, é uma dinâmica, é um valor imenso, mas é com um valor super grande de expandir todos nós a todos os níveis mental, físico e o que seja. É uma educação, uma escola. Como é que seria a tua vida sem desporto, só agarrado no ecrã? Não passava. Não, porque eu, primeiro de tudo, eu não gosto muito de estar em sítios fechados, começo logo a... Começo a sentir mal, eu gosto de evento diário, então eu preciso mesmo ter um movimento e quando eu sinto que o meu corpo está assim a ficar muito... Mas tens mais prazer agora em fazer desporto do que naquela altura que... Eu tenho super prazer naquilo que eu fiz. Sim, então eu amava aquilo que estava a fazer. Mas fazias mais, ou não? Mas eu não simplesmente que eu amava fazê-lo, porque aquilo que eu queria era que eu estava mais apaixonada em fazer, era um objetivo, ou seja, eu estava super disponível para passar, ou seja, o sacrifício que eu tivesse, a disciplina, é igual na vida, não é? Se eu quero ter uma melhor saúde, se eu quero ter uma melhor disciplina, eu vou ter que ter um preço a pagar por isso.
eu vou ter que dizer não a várias coisas e sim a outras coisas. Então, esta que é a parte de realmente fazer esta divisão mesmo do que é que eu quero e o que é que eu não quero. Mas hoje quando pegas na bicicleta, ou vais não correr, pego, ou nada, primeiro tudo não pego em bicicleta agora. A bicicleta não pego já há muitos anos, desde 2016. Mas deixaste a bicicleta porque aceitaste com ela? Porque não me está a apetecer. Primeiro não me está a apetecer. Não. Isso não, porque isso é fácil demais e não gosto. Não, porque... Mas tenho vindo novamente a vir a coisa da bicicleta. Porque acho que além de tudo é um meio de transporte muito porreiro. Mas achaste que significava competição? Significou mais não, sofrimento? olha, porque que eu deixei? Porque... acabei de dar algumas bicicletas, vendi fiquei, uma dei ao meu pai também, então dizia, não me apetece mais realmente isto aqui, estar em cima daquele selim novamente e naquela estrutura assim, não quero. Então comprei tipo uma pasteleira sempre mais direitinha, mais calma, não sei o quê, estava melhor. Mas neste momento não tenho sido mais ir para o mar, ir mesmo para a água, águas abertas, tem sido um dos meus hobbies mesmo, adoro. E às vezes a corrida e muito esta conexão com o corpo e muito trabalho também com a mente. Estou sempre a ser desafiada todos os dias, mesmo desafio mesmo todos os dias em coisas que tenho a melhorar comigo mesmo. Por isso o desporto trouxe-me essa capacidade de querer estar sempre a mudar, de querer estar sempre a melhorar, e isto também é uma personalidade minha que eu tenho. Às vezes é exaustivo, atenção, estou a dizer que isso é bom. Calculo que com as pessoas que vais trabalhando, vais passando conhecimento. Qual é a primeira história que tu contas a alguém que te chega e que, pá, eu quero ser campeão, mas não quero cansar muito? Aí eu digo assim, então olha, senta-te no sofá, pega no telemóvel e fica o dia todo aí. Não vais a lado nenhum. Porque eu acho que sim, vai ser um bocado difícil. Porque eu acho que é normal de ser humano se cansar e passar mal dias e às vezes estar mais em baixo, ou seja, andar nas ondas e surfar nas ondas da vida não é fácil. E é assim, nós somos resilientes e somos também guerreiros de também agarrar as coisas e a vida e ser surpreendidos por histórias magníficas como a Carlos Lopes, Rosa Mota, de todos nós que aqui temos, e acho que é isso que traz esta comunidade e estes desafios e coisas para acontecerem como esta faculdade, cheia de sabedoria, e de certeza que houve imenso trabalho, houve imensa dedicação, continua a acontecer, como estamos aqui a ver hoje, isto aqui é a dedicação que está bem feita. Por isso, quando alguém vem assim com essa... Eu acho que eles não... Não perdes tempo, não perco tempo. Nem mais as tuas bicicletas. Mas diga assim, pá... Esquece essa ideia. Eu acho que dava uma sessão de terapia aí na altura, logo. Então vamos aqui sentar os dois e vamos falar. Acho que é isso. Mas achas que é um pouco esse o espírito? Pronto, os pais dizem, tens que ir fazer desporto e tal, vamos contratar aqui a Vanessa para treinar e tal. Os pais dão isso tudo, não é? Os pais dizem agora é só fazer assim, penso tudo. Isto agora, tu podes escolher tudo o que tu quiseres. Agora, este é que é o desafio agora. Porque podemos nos tornar dependentes de tudo e mais alguma coisa. Porque depois ou é dependentes de mais de um treinador, ou de mais de um clube, ou é dependentes de um médico, ou é dependente... Ou seja, é nesta dependência porque a gente está sempre a precisar mais e mais e mais. E não existe depois esta autonomia e esta autoridade própria de termos realmente as nossas próprias coisas. Não, isto é bom para mim, isto não é bom para mim. Eu escolho isto e eu escolho aquilo. E eu escolher a minha qualidade de vida. E acho que isso aí é que é o grande desafio para os anos que se apresentam. Porque é forte. É muito forte mesmo. Claro. É super forte. Eu acho que é ótimo. Eu acho que é ótimo porque estamos a viver a inteligência artificial a vir com ainda mais que isso, outras coisas. A inteligência artificial acho que é uma coisa que já existe há muito. Mas isto são umas coisas que acompanho mas pronto, acho que com esta força que temos que ter mais desta comunidade e deste aspecto de unirmos e termos esta capacidade de partilha e de falar profundamente daquilo que realmente nos está a ser mais difícil, acho que aquilo que torna a humanidade e a comunidade muito mais forte do que qualquer desafio que possa ser proposto a todos nós. Por isso acho que é nesta união de querer fazer melhor e de querer sustentar este laço de humanidade que se pode fazer a diferença também. Muito bem.
E tu passasses o microfone, Carlos. Obrigado. Mestre. O Carlos conversava há pouco, não sabe andar de bicicleta. Ela deu, eu tenho lá para dar. É? Carlos, tu vens de um tempo, eu vi um documentário com a Fátima Campos Ferreira há não muito tempo sobre a tua vida. Eu cresci a ver-te correr, sou um bocadinho mais novo que tu, e até quis ser atleta, um pouco por exemplos como tu, de superação, das histórias que se contavam, que vimos nos jornais, e uma vez teres sido atropelado numa véspera de uma corrida, e depois foste lá e ganhaste aquilo, era uma coisa. No Portugal pequenino que nós vivíamos, não é? A Vanessa é um bocadinho mais nova. Isto era tudo muito pequenino, tudo muito longe, a televisão ali, quase preto e branco, quadrada e tal, nós vimos correr tu, a Rosa e tal. E eu vivia na Lausanne, que agora já é um sítio que foi no mapa. Mas na altura não vinha no mapa, não era assim lá no fim do mundo. Eu imaginava o que seria para uma cidade onde vocês iam correr os Jogos Olímpicos e essas coisas. Vocês tiveram esse efeito na minha geração e noutras gerações e tornaram-se ídolos, de repente. Essa figura que todos nós país tínhamos de ti quando ias correr, pesava-te nas costas, obrigava-te a ter uma resposta bem, está lá, aquele paizinho, pá, que pronto, acreditei, eu sou agora a bandeira. Muito bem, boa tarde a todos. Epá, fui felizado. Fui felizado. Porque, para mim, foi tudo muito simples. Comecei, tive numa geração em que o campo era aberto, em que eu brincava, subia pinheiros, descia pinheiros, passei cabras, a terra eu era Penal do Castelo, que a minha mãe era ali daquela zona. Portanto, eu fui ser um rapazinho liberto de fazer aquilo que gostava. E a minha paixão era futebol, eu adoro, muito hoje. E tentei, não deu o resultado. Primeiro estava nos 48 quilos, depois tinha 1,68 m. A bola pesava mais do que eu. Era tudo um bocado agressivo. Diziam-me. Eu sentia que tinha habilidade, há uma habilidade, mas nunca lá chegou. Até que a determinada altura comecei a fugir. Epá, e deu resultado. Deu um resultado não bocadinho. Portanto, fugias depressa. Não tão depressa porque eu perdi. E portanto, a partir daí, rapidamente comecei a ser reconhecido pelos grandes clubes, Benfica, Sporting, Académica e tal. Mas a minha paixão foi logo o Sporting. Não é paixão porque eu era sportinguista, mas era uma paixão porque tinha a melhor equipa e tinha os melhores atletas do país. E como eu gostava muito de aprender os melhores, escolhi o Sporting naturalmente. Daí foi um salto muito rápido, e ainda bem que eu fiz, porque aprendi muito com o João Oliveira, o Armando Alcalega. Eu que era um rapazinho que era serralheiro civil, torneio mecânico. Tinha que levantar às 6h30 da manhã, entrar às 8, sair às 6, estava a treinar às 7, ia jantar às 10, e às 6h30 do outro dia tinha uma é preciso ter uma força de vontade, uma mentalidade tremenda. Uma saúde mental extraordinária para fazer aquilo que a gente realmente gosta, que era treinar para fugir dos outros. E deu um resultado no caminho. E eu vou dizer uma coisa. Eu tive sempre uma paciência tremenda, que é aquilo que falta hoje aos jovens e aos muitos treinadores. Paciência. Porque nada se faz à pressa. Quando se faz à pressa, tem erros. E eles estão bem caros, estão muito caros. Porque eu levei anos para ser campeão, 20 anos. Os primeiros jogos, em 72, eu tinha 5, 6 anos de atletismo e aí só foi para aprender. Eu sabia que não ia ganhar coisa nenhuma, não tinha capacidade, sabia o tamanho do país, sabia o meu tamanho e o tamanho que eu tinha e as capacidades que tinha. E eu vou dizer uma coisa. Eu
ainda há bocadinho contei isto, estava lá aquele que eu mais admirava, que era o Emílio Belga. Eu fui-lhe pedir um autógrafo. O treinador nem sequer me deixou aproximar dele. Disse logo, não. E eu, raivoso, e bem à portuguesa assim, daqui a 4 anos, Mourão na Maranta, és tu que vais pedir a mim. Fiquei mesmo furioso. Fiquei mesmo furioso porque quando a gente admira uma pessoa, pede um autógrafo, aquilo é uma coisa, então é simples, só pegar uma folhinha e um lado, não custa nada. Mas pronto, e eu vou dizer uma coisa. Eu teimosamente, muito teimosamente, treinei e comecei a compreender o que era o treino. Saber compreender o que é o treino e para que é que serve o treino de pista, de estrada, de montanha, dando-nos uma capacidade intelectual extraordinária. Quiseste fazer isso tudo, até com algum conflito com os treinadores? Eu nunca tive conflito. Conflito quer dizer? Não, eu nunca tive conflito com ninguém, nem discordâncias. Mas no método? O método é aí que é outra conversa. Exatamente. O método é outra conversa. Porque eu sempre cumpri o treino do treinador. Mas querias sempre mais. Agora, eu já vi, era muito mais longe. Eu já vi, era outras coisas. E eu, tanto assim, que eu quando comecei, a determinada altura, comecei a perceber, treinar com o Sérgio, como o Alto Galega, que era muito curto para mim. Era muito curto. Eu assim, rapaz, para mim já não serve, eu quero outras coisas. Eu quero outras coisas. E tive que começar a fazer outro plano, invisível, mas que deu trunfos extraordinários e que mais tarde, as pessoas começaram a compreender a razão por que eu fazia aquilo. Portanto, tudo era uma intuição naquela altura. Agora, eu cumpri sempre rigorosamente. Sabia para que é que servia os 400, sabia para que é que servia os 200, sabia para que é que servia os 100 metros, sabia porque eram os 1000, 1500, 2000, tudo. E eu depois de interiorizar isto tudo, depois era uma questão de se fazer, gerir em função daquilo que eu ia fazer. Porque estes treinos não todos perfeitos, mas na altura, como toda a gente sabe, só se treinava na pista. Até que eu comecei também a perceber, e lá bem no ano 72, eu a ver toda a gente a fazer ali 1 hora, a correr, a alta velocidade, e depois comecei a perceber também que sem aquela capacidade de resistência, àquela velocidade, a sério, só não servia para coisa nenhuma. Servia para muita coisa, mas era curto. E foi aí que a gente começou a crescer. E foi aí que toda a gente começou a compreender que o 25 de Abril, em que pudemos treinar 2 vezes por dia. E aí foi o salto definitivo. Foi aí que as pessoas começaram a compreender que o desporto era muito importante e era, de certa forma, o espelho de um país. Foi aí que começou a compreender o que era o desporto, para que é que se vivia. O desporto ultrapassa fronteiras com a maior das facilidades do mundo, em que toda a gente se revê nos feitos de toda a gente. Foi aí que toda a gente começou também a sentir e a vir a Portugal perceber que é o nosso trabalho diário de treino para o atlético. Porque os resultados, isso mesmo, é a visualização daquilo que o país nos dá e oferece. E eu soube aproveitar e toda a gente que comigo trabalhava, e mesmo nos outros grupos, começaram a aproveitar o efeito dos resultados. E foi um acreditar. E quando eu fui a primeira vez campeão do mundo em 1976, toda a gente ficou de boca aberta, menos eu. Tranquilamente, ganhei e demonstrei ao mundo que Portugal existia e também tinha valores extraordinários como homem e como filho. E mantinha uma sociedade boa. E, portanto, eu quero dizer que
que depois daí a exigência foi maior. A partir do momento que fui campeão mundial, já tinha que ser campeão olímpico. Só que toda a gente esquece que nós continuávamos a ser um país muito pequeno e não tínhamos estrutura, não tínhamos a capacidade de alimentar essa esperança. Mas eu tinha a esperança de ser campeão olímpico, juro. E quando perdi, eu acreditei, afinal, fiquei em segundo, virei-me para lá seguido, cumprimentei, que era a minha obrigação, mas disse-lhe eu, vencido, mas não convencido. E, portanto, porque toda a gente sabia o país que era a Finlândia. A Finlândia era um país extraordinário no mundo do desporto. E no atletismo era realmente extraordinário. E que, se a gente analisar que são os estrangeiros que é Portugal, continuamos à distância. Extremamente distantes. Mas, porquê? Porque há um investimento tremendo. E aqui não há saúde mental que eles resistam. Ou têm, ou não têm. Não é? E, portanto, felizmente, hoje temos técnicos extraordinários que estão a par de todos os acontecimentos que se passam fora. No futebol é aquilo que a gente sabe, temos os melhores treinadores do mundo. Temos essa capacidade. Temos jovens com talentos extraordinários. Jovens que têm talento, que têm uma dimensão extraordinária, são muito mais altos, mais fortes, mais inteligentes. Agora ainda não adaptamos, foi treino a essa gente. E temos que arranjar a forma de adaptar. Porque correr fazer 1 hora a 20 km a hora, os jovens não estão preparados. Porque não são da minha geração, tinham campo livre, andavam 8 horas na rua, a subir e a descer de estrada, a jogar à bola 6, 7 horas. Mas não temos. Tem, como disse a Vanessa, o telemóvel, tem o sofá, tem os papás que lhes servem o café, dão-lhes do cafezinho, ou vão lá do pãozinho, o pão-lanche, em vez de irem à procura dele. Não é? E, portanto, o treino tem que ser adequado aos momentos de cada uma das pessoas, enquadrá-los no desporto. Porque o desporto é que nos abre a mente. Eu, quando comecei a fazer desporto a sério, eu andava a treinar e andava a pensar na vida toda. Porque há espaço para isso. Da mesma forma que quando ia treinar, eu ia com uma alegria tremenda. E porquê? Porque eu ia focado naquele momento. Eu estava focado no trabalho diário. Porque ali, e naquele momento, eu estava a treinar para a vitória. É aí que se treina para a vitória. Não é no dia da competição, como o outro que vai ao exame e está a estudar na hora para passar no exame. Não dá. Não é? E, portanto, eu quero dizer com isto que foram muitos anos a pensar e sempre a tentar melhorar. E, portanto, eu fui um feliz assim, quando disse que nasci, eu fui feliz, porque nasci para saber correr bem e ter a capacidade de fugir de todos os outros. E bem, porquê? Porque tinha uma saúde mental muito boa, era uma pessoa que geria muito bem, era uma pessoa que eu, antes de entrar numa condição, eu tinha a condição mais ou menos definida, e se houvesse alguma falha, só era uma questão de transpor de uma coisa para a outra, eu ia a correr, ia a pensar naquilo tudo e via toda a gente e sabia, e quando havia qualquer coisa que não se enquadrava daquilo que eu queria, eu rapidamente geria, por exemplo, falávamos há bocadinho do Campeonato do Mundo deles. Eu levava uma estratégia montada. A determinada altura percebi que aquilo já não ia dar aquilo que eu queria. E então eu comecei logo a pensar, ora bem, isto a última volta tem 3.000, outra 3.000, só fizer menos de 8 minutos, tenho hipótese de ganhar. Isso vai ser decidido na última volta. Porque eu, na primeira fase, estava à espera que fossem os africanos. Um, normalmente fazia sempre a prova, e depois os outros iam por arrasto, e eu queria aproveitar esse momento. E quando me viram que era eu que ia lá, aquilo parou tudo. Começou a entrar no ritmo cruzeiro. No ritmo cruzeiro, e assim pronto. Foi assim que eu ganhei. Claro,
Custou mais, custou, mas ganhei. E portanto eu quero dizer com isto que nós, quando corremos, vamos a pensar naquilo que estamos a fazer. Nós não vamos, a gente não tem que fugir da realidade. Nós temos que saber o que é que estamos a fazer. E os jovens têm que, por isso é que eu digo, os jovens hoje são mais fortes, são mais inteligentes e pensam muito bem. Pensam todos muito bem. E nós, como é que nos pomos a correr mais? Como é que nos pomos... Temos que adequar individualmente treinos adequados a cada uma das modalidades. Mas o treino tem que nos cativar. Para além da paixão que as pessoas têm, isso tem que se alimentar. Não é? Tem que ser alimentado lentamente. Não pode, como ninguém tem. É por querem ir para o atleta. Não pode. O atletismo é uma modalidade extremamente desgastante. Extremamente. É pouco saudável, às vezes. Porque o ritmo que se impõe é pouco saudável. Eu, felizmente, tenho 78 anos e não sou tive um problema, está curado, está correto, mas não foi nada que o desporto me fizesse mal. Não é? E, portanto, como é o ritmo é extremamente desgastante, o treino tem que ser em função dessa sequência. Tem que ser com sequência, com paciência. Porque, de outra forma, grande, toda a gente faz. E quanto mais cedo começarem, mais cedo acabam. Portanto, podem começar cedo, mas é a brincar. Tem que brincar. O desporto tem que ser brincadeira. E depois há aqueles que escolhem ou a alta competição, ou a manutenção, e, portanto, as coisas têm essa sequência. Eu escolhi a alta competição porque sentia essa capacidade. E queria ser melhor que todos os outros. Queria ser. E por isso é que eu aprendi com muitos atletas para ser melhor. Portanto, focava-me da forma como eles corriam, como é que punham o pé, como é que geriam a dinâmica, se eram altos, se eram baixos, corriam para si, se não corriam através da bacia, a amplitude da passada, se não era treinada ou não. Portanto, tudo isso foi uma sequência que foi muito pessoal. Ninguém me ensinou nada. Aprendi a técnica com Fonseca Costa, a força e a dinâmica com o Eduardo Cunha, e o treino das coisas de João Luís Pereira e a sua disciplina. E por isso é que eu fui sempre muito disciplinado. E levei sempre tudo em sequência, muito uniformizado, nunca tive pressa, nunca dormi mal, mesmo nos momentos mais complicados da coisa, dormia sempre tranquilamente, porque eu tinha consciência do meu valor. E quando a gente tem consciência do nosso valor, a mente funciona lindamente, nada se perde, nada nos preocupa e o sentimento é dever cumprido. Muito obrigado, Carlos. Fantástico. Renato, o Renato tem aqui os dois lados, do atleta e do treinador, daquele que tem que, no fundo, moldar o talento que temos em cada um dos atletas e manter a sua saúde mental equilibrada, para que ele consiga ter prazer e ter resultados. Esse é um desafio tremendo. Temos 1.000 casos que correram lindamente e temos outros tantos, ou se calhar mais, que correram mal, onde esse equilíbrio não se consegue. Sim, no desporto, o equilíbrio, pelas experiências que já falaram aqui, é sempre o mais difícil de alcançar. E esse equilíbrio entre a mente e o físico é difícil de se manter. Mas começa em vários fatores. Eu penso que, quando se fala na saúde mental, no desporto, fala-se muito centrado no atleta. Eu comecei a falar no tema um bocadinho tirando esta indicação do atleta e comecei a identificar várias questões do treinador e, portanto, a saúde mental, que às vezes o treinador tem algum problema e que acaba por passar também ao atleta.
ou por demasiada pressão, a fome dos resultados que às vezes é passada para os atletas e que, logicamente, põe uma pressão enorme no atleta e que depois é difícil de lidar. Depois temos outra montante, também a questão dos pais, que no fundo os atletas são jovens e, portanto, como a Vanessa disse há pouco, o enquadramento, nós somos aquilo que comemos, é verdade, mas somos aquilo que vivemos e aquilo que nos rodeia também, que nos influencia. Portanto, o treinador, efetivamente, primeiro tem que ter uma boa saúde mental, para de alguma forma conseguir gerir todas estas peças e conseguir gerir as expectativas do atleta, mas também não, o treinador não pôr expectativas que o atleta eventualmente poderá não ter capacidade para as atingir, ou poderá atingir, mas demora algum tempo, que depois cria níveis de frustração e cria níveis de ansiedade que depois afetam a saúde mental, digamos, normal. Não é? Daí que seja muito importante cozinhar todos estes fatores. E isso é que efetivamente é muito importante e nós vemos que em cada caso, e nós temos aqui 3 atletas fantásticos, não é? A Rosa, a Vanessa e o Carlos, e que todos eles tiveram ligações muito fortes com os seus treinadores e que de alguma forma até correu bem, porque foram atletas de sucesso, mas temos muitos outros que não correu tão bem e que efetivamente, eu digo no nosso tempo, portanto, em que nós fazíamos o desporto, não se nem sequer falava nisto, nem havia sequer apoio para isto. Penso que a mentalidade é o judo, não tem nada a ver com corrida, nem com ciclismo, nem com natação, mas no fundo sempre complementa o judo com estas 3 atividades. E o judo é duro também porque é um contacto, é uma luta física muito a 2, não é? E é um desporto que também é tramado nisto, que é, eu não consigo treinar sozinho. A Vanessa pode pegar na bicicleta, ela agora não tem, mas pode ir pegar na bicicleta e vai andar na bicicleta. Pode nadar. Não, pode ir correr. Pode ir correr. Eu no judo não tinha ninguém para treinar. Treinava no judo 9 meses por ano e 3 meses era praia. Não havia ninguém para treinar. Então eu tinha que ir lá. Eu tinha que treinar por fora, à minha conta, para eu conseguir manter a minha atividade e conseguir fazer isso. Agora, hoje, acho que os tempos que vivemos hoje, e eu tenho cerca de 14 atletas na seleção nacional, e identifico perfeitamente tudo aquilo que o Carlos e a Vanessa disseram, eles acham que é fácil. E às vezes alguns dizem, mas mestre, isso era no seu tempo, agora é diferente. Pois eu sei que é diferente, mas há coisas que não mudam. O sonho, a resiliência, a capacidade de sofrimento. Quando nós temos um lado nosso que diz para não ir e ao outro lado que diz que temos que ir e que temos que ser disciplinados, como diz o Carlos, e acima de tudo, transmitir objetivos aos atletas e também aos pais, que sejam execuíveis. Depois de atingirmos este objetivo, podemos pensar no outro. Porque é muito fácil um treinador... Esse dado e aos pais é muito importante. É muito importante. Porque nós, treinadores, temos aqui um foco muito grande, porque os pais acham que o filho treina imenso, quando os pais nunca fizeram desporto. Acham que o filho treina todos os dias, o filho treina todos os dias. E portanto, e não veem que não é só treinar todos os dias. Como já foi dito aqui, nós fomos olímpicos todos, mas a maior parte do tempo nós treinávamos 2 vezes. Às vezes, alturas de épocas, treinávamos 3 vezes. Portanto, é muito importante descodificar tudo isto, porque senão nós fazemos o nosso trabalho como treinadores de um lado e do outro lado é desfeito. Hoje fala-se muito nas equipas multidisciplinares, a equipa médica, a equipa do psicólogo, nutricionista, preparador físico, e o treinador é só uma parte.
disto, mas que no fundo o treinador tem que dominar praticamente todas as áreas. Para poder ser o verdadeiro coordenador de tudo isto. Ora, portanto, é exigir hoje ao treinador uma entrega e uma informação muito importante para podermos estar ao nível de atletas que querem ser olímpicos, que querem ser campeões do mundo, que querem ser campeões da Europa. E gerir tudo isto não é fácil. Mais ainda quando grande parte dos treinadores, por exemplo, estamos aqui numa escola de desporto, grande parte dos treinadores não são licenciados. Porque, efetivamente, grande parte dos treinadores, hoje que estão no terreno, no dia-a-dia, têm uma formação de forma contínua e especializada na modalidade em que estão inseridos. E isto dificulta mais, porque hoje as faculdades transmitem níveis de conhecimento enormes e que, em teoria, fariam os melhores técnicos do mundo. Mas depois falta toda esta componente e toda esta gestão. Portanto, acho que o treinador hoje é um autêntico empresário do treino, de gerir todas estas coisas e saber pôr as peças certas em cada uma delas. Estamos num patamar muito diferente, vivemos numa sociedade global, vemos os nossos atletas a conseguirem resultados importantes, mas temos sempre uma tendência, os factos desmentem isto, vou dizer, e achar que antigamente era bom, que tínhamos grandes atletas e que ganhávamos muitas medalhas. Nós hoje temos o desporto no nível que nos é possível com o investimento que fazemos. Se olharmos para a Espanha, que tem um investimento contínuo em grandes atletas, para o que a França fez, e a Espanha voltou outra vez no projeto olímpico, e uma série de países, só aqui nos mais próximos, percebemos que ainda não conseguimos desenhar uma estratégia que leva as crianças a deixar os ecrãs, creio primeiro na escola, o desporto escolar, por exemplo, e depois criar redes de competição que incentivem as pessoas a sair, a esmerrar os joelhos, a correr, a andar de bicicleta, a nadar, judo, karatê, seja lá o que for, mexer-se. Nós temos aqui até o Daniel, que tem falado já muito sobre isso, Daniel Monteiro, da Confederação. É uma coisa que eu já não debateu há muito tempo. E ele vai fechar. Que há muito tempo, que é, nós temos aquilo que semeamos, não é? Quando eu não tenho desporto no princípio das escolas oficiais deste país, eu estou a fechar uma janela de oportunidade de dar componentes físicas fundamentais para crianças que só vão começar a ter alguma prática desportiva com 10 anos. Ora, até aos 10 anos eu perdi uma janela de oportunidade enorme. Quando eu chego, recebo um aluno com 10, 11, 12 anos. No judo, nós mandamos dar uma corrida à volta, para aquecer um bocadinho, não sabe correr. Por inerência, olha, os exemplos que vocês deram, de passarem muitas horas hoje ao telemóvel e não darem-se virados e correr e a fugir, muita gente ia às vezes aos pomares roubar uma fruta e depois fugir. Portanto, toda esta vivência enriqueceu-nos a nós, mais velhos, de uma forma que é incomparável à de hoje. Portanto, primeiro, nós temos o desporto que merecemos ter, porque o que eu acho sempre é que nós somos um povo fantástico. Nós temos atletas fantásticos, porque nós fazemos com muito pouco, e quem conhece o desporto a nível mundial percebe isto. Nós fazemos muito pouco, nós fazemos imenso com muito pouco. E isso acho que só é possível porque nós temos, não sei, um ADN português fantástico, com atletas que se conhecem no mundo inteiro e com prestações enormes. Nas disciplinas técnicas, nós continuamos com muitos problemas e muita distância. Mas, efetivamente, acho que, primeiro, o Governo, o Estado, deve preocupar-se com isso. Eu vou voltar a frisar, que acho que é uma frase que diz muito, mas que não é assumida. E o Zé Manuel Constantino dizia: o desporto é um bem que vale muito mais do que aquilo que custa. Mas enquanto a sociedade não vir isso,
efetivamente, enquanto a sociedade efetivamente não apostar no desporto, para termos exemplos, como tivemos na Rosa, no Carlos e na Vanessa. Mas eram mínimos. As comitivas olímpicas, quando vocês iam aos Olímpicos, eram minúsculas. Hoje temos grandes comitivas olímpicas. Não eram tão minúsculas. Não. Nós fomos a Seul, foi das maiores que houve, não é? Já. Sim. A questão é, uma coisa é, eu quero participar nos Jogos Olímpicos. Então, o meu objetivo é participar nos Jogos Olímpicos. Mas depois entramos num outro nível. Eu quero participar, mas eu quero ter hipótese de competir de igual. Não? Eu já não digo ganhar, mas eu quero ter hipótese de sentir que eu posso lá chegar perto dele. Não, é que tem que pôr para ganhar. É para ganhar. E, portanto, isto é que faz a diferença entre eu e fazer. Imaginar aquelas maratonas que nós vemos na televisão com 20 e tal mil participantes, as pessoas estão ali para se divertir, participaram na maratona. Não, mas é diferente. Nem que vai lá para ganhar. Não, exatamente. O espírito é logo diferente. Vamos. Eu não vou lá para participar. Eu vou lá, preparei-me e vou lá para ganhar. Não é? No judo, isto é trabalho, porque no judo, se eu não for lá para ganhar, eles apertam no pescoço, toquem no braço, projetam e eu dou no corpo. Não é? Eu vou ligar à máquina. Portanto, esta situação era diferente. E depois, a minha geração de treinadores era vai lá para dentro e faz o teu melhor. Não? Portanto, era uma situação muito diferente. Hoje, a geração dos treinadores, nomeadamente aqueles mais novos do que eu, a geração de treinadores, é um bocadinho esta geração de apaparicar tudo, fazer tudo. O atleta tem tudo feitinho, tudo planeado, tudo. O atleta quase não tem que pensar em nada. Chega ali e corre. Faz, tem tudo, é relativo. O que é que acontece com isto? Os níveis de frustração são altos, há muita margem de insucesso e que leva a desenvolvimento depois do trabalho mental. O que é que acontece em muitos treinadores? Bom, este não serve, vai buscar outro. E as pessoas são postas na prateleira muito facilmente. O que é que fica por caminho? Uma quantidade de pessoas frustradas. Não é? O meu clube está em cima do clube de futebol. A mim faz alguma confusão isto. Chega ali a uma certa altura do ano e eu tenho o estádio cercado de miúdos sentados no estádio com um papel na mão, que é a folha de inscrição, para irem aos jogos de captação. Mas estamos a falar de 300, 400 crianças. Querem ir para o futebol. Querem ir para o futebol. Aquilo é para o júdio, se fosse para o júdio, eu arranjava nem que fosse sagrado de manhã, à tarde à noite. Mas é para ir para o futebol. Cada treinador de futebol só quer 24 jogadores. Mas isso já aconteceu por pouco tempo, não é? Com a Rosa, o Carlos, as pessoas iam, ou até com a Vanessa, as pessoas não tinham falado aquilo e tal, ela começou a ganhar, que é isto, pá, e há sempre este efeito. Temos um Ronaldo sempre do lado agora destas coisas, e outro Ronaldo, as pessoas olham para aquilo e dizem, bem, eu não acredito muito nisso, é os pais que veem milhões. Se calhar também, mas isso tem feito, não é? E tem feito depois na cabeça dos miúdos. Se não chegam lá. A imprensa bombardeia, a imprensa escrita, a imprensa das televisões, as internets, nós passamos o tempo todo a ser bombardeados por isto. O que é que acontece àqueles miúdos? 2%, 5% daqueles miúdos têm a hipótese de fazer o primeiro treino. Os outros, mal começam o treino, os treinadores começam logo, olha, volta cá para o ano, vai treinar entretanto e volta cá para o ano e vai fazer. E os miúdos não fazem aquilo, também não fazem outro desporto. E começamos a ter uma geração que efetivamente não tem hábitos desportivos. Era muito bom e continuo a reforçar, que acho que é importante, que o desporto fosse visto realmente como um bem social, a Vanessa falou um bocadinho nisso, um bem social que realmente é muito valioso. E que pudesse ser visto também até para profissionalmente, ou seja, eu acredito, e dos exemplos que eu conheço mais perto de mim, um atleta olímpico, um atleta do alto rendimento, ele vai ser um bom funcionário, um bom gestor. É um indivíduo que está habituado a trabalhar para objetivos, é um indivíduo que está habituado a ser disciplinado, é um indivíduo que
tem capacidades que fez a divertir-se, como foi dito aqui, a fazer o seu desporto, mas que me vão dar competências para o futuro, mesmo que eu não tenha nada a ver no futuro do desporto. Portanto, acho que as empresas devem olhar para isso como uma mais-valia. Hoje, as grandes empresas, para não falar em nomes, mas empresas mundiais, é engraçado que têm 4, 5 entrevistas para o recrutamento e a última entrevista, que é, digamos, supostamente aquela que seria a entrevista principal do recrutamento, é com o CEO da empresa, e que o CEO da empresa pergunta: olha lá, já chegaste aqui, dos 4.000 candidatos, sobraram 3, tu és um deles, o que é que tu gostas de fazer na vida? O que é que que país é que conheces? O que é que tu gostas de fazer? Quando não estás no trabalho, o que é que tu fazes fora do trabalho? E o CEO vai escolher, aqueles 3 vai escolher um, pelo aquilo que ele é capaz de dizer que gosta de fazer fora do trabalho. Portanto, não tem nada a ver, ele já chegou ali por todas as suas competências que ele foi comprovando. E chega a uma altura que é importante. E o desportista tem isto. O desportista é uma pessoa lutadora, é uma pessoa que, desde pequenino, aprendeu a que tinha que atingir objetivos. Isso é importante. E é muito importante. Muito bem, não temos mais tempo. Professor José Raposo, é perito em comportamento, deixe-me aqui ver, para a performance atlética. No fundo, é o que estamos aqui a falar, nesta última parte da conversa, como é que nós identificamos quem pode ser o grande atleta e mantemos os outros a praticar o desporto sem os frustrar, mas explicando-lhes que é difícil chegar lá àquele ponto, mas deves continuar porque isto é importante para ti. Mas, muito obrigado, Ricardo, a todos. Obrigado pelo convite e também dizer que é uma satisfação muito grande estar presente aqui destes atletas que nós habituamos a valorizar tanto e ter como referências para a nossa vida. Eu gostaria de começar por dizer que a minha intervenção ao longo dos anos, portanto, a minha formação é em psicologia, mas quando fui começar a trabalhar no terreno, muito rapidamente com os atletas com que trabalhei, curiosamente do atletismo e da vossa geração, apanhei um banho em que me fizeram sentir absolutamente ignorante. Ou seja, trazes esse saber todo da universidade, mas a realidade é que da prática do desporto não pescas nada. E aquilo que se tornou evidente para mim, e que marco hoje em dia, porque marcou toda a minha carreira, é que, e aquilo que eu sei hoje, se deve ao facto de eu, desde muito cedo, me ter predisposto a aprender com os atletas. Porque, por exemplo, não vou pegar nas intervenções que a Vanessa e o Carlos tiveram. A primeira coisa que achei eu ali disse: aquilo que na realidade acontece é que há atletas para o qual o psicólogo não é necessário. Eu faço a descrição, ouço a descrição que o Carlos Lopes fez. Ele diz aqui que é muito natural, que não foi fácil. Mas ele não imagina o trabalhão que dá estar com um atleta para desenvolver aquilo que para ele é a coisa mais natural da vida ao longo da sua carreira. Chegar àquilo que a Vanessa teve a descrever, das suas camadas, essa coisa toda, o trabalhão que dá estar sentado com um atleta para lhe explicar a necessidade de contemplar tudo isso e depois de poder trabalhar as coisas. Daí que... E estamos a falar dos atletas de gerações muito diferentes. A Vanessa já teve tecnologia para ajudar e muito mais conhecimento do que o Carlos, que era... Não, mas... uma abordagem mais empírica, não é? Pois, mas eu estou a falar mais da área da psicologia hoje em dia. Mas no tempo que Carlos, a psicologia era mais dele. Não, na altura já procuravam deles, já havia alguns atletas que andavam. Alguns, não sei se também consegui procurar. Não, também já havia. Já havia. E tu tens...
E tu tiveste algum... Não. Já fui pelo Mas isso é um grande problema, que é, a primeira coisa que é preciso destacar é que muita gente sai dos... e agora aqui vão permitir, mas eu vou ser um bocado crítico àquilo que acontece e que é dado a apreciar hoje em dia, não é? Porque eu não tenho assim uma visão muito cor-de-rosa das coisas. Primeiro, o desporto é algo que é vergonhosamente negligenciado no país. Porque quando nós olhamos à história do que é a educação física e o que é desporto, há muito poucas diferenças em termos de atitude daquilo que foi no tempo do iluminismo, aquilo que foi o papel do tempo do Marquês de Pombal, o que é que foi no Estado Novo, e hoje em dia o discurso vem mais embelezado, mas na realidade há sempre a preocupação de ir tirar a fotografia com o atleta, portanto há sempre uma instrumentalização do desporto. Okay? Pois há outros que é muito importante, estamos a ter muito sucesso, mas quando chega a investir, reduz-se o orçamento, não é? E depois querem que as coisas aconteçam. Porquê? Porque na realidade não se dão ao trabalho, primeiro, de falar com os treinadores e de saber o que é preciso para fazer ser um atleta campeão. Não é fácil, nem é barato. Segundo, falar com os atletas e saber, efetivamente, o que é que eles necessitam. E agora vão pôr do lado. Mas não precisamos ir ao outro lado do mundo. Basta irmos à Espanha perguntar o que é que eles fizeram e se fosse bom. Da mesma maneira como eu... E não devem ter feito tudo bem, mas fizeram alguma coisa. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu fui, não vou dizer o nome dos atletas, mas eram corredores de fundo, meus colegas do Carlos. Estávamos sentados e eu vinha também com aquele academismo. Vocês concluíram com ansiedade. Mas o que é isso? Devem explicar isso. Doutor, chegou lá, mas isso não é nada. Isso é aquele orvozinho pequenino que a gente precisa de aprender. E depois fui a ver, depois eles falavam, aquilo que a gente sente é quando a gente está a treinar, a gente pensa na competição, a gente faz isso. Eu comecei a dizer, mas espera aí, o que eles me estão a descrever é muito semelhante àquilo que nas experiências do Pavlov faziam com os cães, não é? Tocava a sineta e vinham de fora. E como eles dizem, vão para o treino, né? Mas já estão a pensar o que é querem fazer na competição, que estão a trabalhar para ter o sucesso, para ganhar, para fazer essa coisa toda. A coisa mais natural que acontece é que quando chegam à situação, treinaram tanta vez, de que a resposta natural do corpo é disponibilizar aquilo que eles andaram a trabalhar. Então libertam um conjunto de substâncias que, por acaso, imitam muito dos comportamentos que existem numa situação clínica que se chama ansiedade. Daí, desculpa, mas quem ainda continua a querer falar de ansiedade no desporto não faz a mínima ideia do que é que está a falar. Okay? Primeiro, não sabe psicologia, porque desde 1980 tem critérios muito rigorosos para ser utilizado o termo. Okay? É uma situação específica, não é ansiedade, é pânico, é outra situação. Okay? E há situações emocionais que são muito próprias do contexto desportivo. Okay? E as pessoas têm que ouvir os atletas e entender que as emoções não são esta coisa universal que existe. Não. São vivências, são interpretações, são significados que cada um tem. E quando a formação que é feita, agora eu vou começar a tirar a pintura, a estragar a pintura. Hoje em dia, faz-se formação na área da psicologia, fazem formação em psicologia clínica e depois vão trabalhar para o terreno. Formação de base. Tiveram alguma disciplina de psicologia do desporto? Não. Só havia uma universidade que tinha uma disciplina e que, quando o docente foi para a reforma, acabaram com ela. Depois, aquilo que acontece é, e nos mestrados, aprendem alguma coisa sobre psicologia do desporto? Um ou outro tiro um semináriozito. Mas espera aí, e a formação que é dada na psicologia? Tomam em consideração alguma coisa que acontece no corpo? Não, são biofóbicos. O corpo, esquece o corpo, ninguém quer saber do corpo, coisa isso nenhuma.
E depois vamos ver aqui. E os cursos do desporto? Valorizam a psicologia? Também é dado uma coisa assim muito própria. Vão aparecendo uns mestrados, onde nos esforçamos muito para compensar, mas na realidade, eu estou falando em Portugal, estou a falar do mundo inteiro, não há formação real, efetiva, para preparar as pessoas para trabalhar a psicologia do desporto. E muito do segredo está naquilo que nós ouvimos os três estar a dizer, que é o compromisso, a disciplina do treino, a ética do trabalho, que é fundamental. E quando isto não está presente, e quem vai trabalhar com os atletas não tem isto, anda perdido, anda a fingir que anda a fazer alguma coisa. Porque, na realidade, há muitas situações em que a melhor coisa que pode acontecer a um atleta é não ter lá psicólogo nenhum. Fazer isso. E depois há aqui uma coisa que é o seguinte, que há uns indivíduos que têm formação clínica, mas que efetivamente estudam o desporto. E há, e hoje tive a sorte de estar com uma, tenho um privilégio, para partilhar uma disciplina com ela. Mas há outras que vêm do desporto, que se dedicam a estudar psicologia, a sua experiência que têm de praticar o desporto, conseguem conjugar isso, conseguem ajudar os atletas. Mas agora aparece-me aqui uma categoria de indivíduos que eu não consigo entender o que é que eles fazem. Porque há um indivíduo que tem o 12º ano, vai frequentar uma ação no fim de semana, dão-lhe uma folha de papel e chamam de coach, e depois os gajos que andam ali, e por alguma razão, conseguem ser os vendedores, desculpa a minha terminologia, mas eu nem sempre sei ser politicamente correto. Mas, aliás, eu tive o cuidado de dizer que não sou muito bom para estas coisas, porque não tenho muito jeito para golpes de cintura. São os vendedores de banho da cobra, que pura e simplesmente vêm prejudicar. Então, neste momento temos pessoal que sai dos cursos de psicologia, não sabe do desporto. O que é que eu vou fazer com o atleta? Um exemplo concreto, caricato. Há uma menina, fez o seu mestrado, gostava muito de trabalhar no desporto e foi para fazer o seu estágio num clube de futebol. E foi toda aplastada, pintou o olhinho, o batom e tal, toda vestidinha, o sapatinho tacão alto. Chegou lá, os atletas olharam para aquilo, começaram a rir, e o treinador perguntou: o que é que a menina faz aqui? Vem fazer o estágio. Dessa maneira, desaparece e não põe aqui os pés, não há vez nenhuma. Porque é preciso ter um sentido prático de que não é só querer ir para um sítio trabalhar ali, é preciso entender o que é que o treinador quer, o que é que o atleta quer. E são eles que ditam as regras do jogo. E depois nós também temos que ter a humildade de saber se efetivamente temos capacidade para ajudar ou não. E, portanto, vão perdoar, mas na realidade, muito daquilo que existe neste momento, em termos de psicologia do desporto em Portugal, é uma vigarice. Ok? Porque não há formação. Depois vou dizer que sim. Eu já disse agora que eu não consigo. É uma mentira pegar. No meu nível de desporto, não Porque aquilo que é necessário fazer é necessário ir à raiz. E depois aqui dizia com muita razão. Por exemplo, ao longo dos anos todos, há atletas que vêm, infelizmente, eu também tenho a trabalhar ali. Aliás, até agora, eu costumo dizer, desde que abandonei a minha fase de sexagenário e entrei na fase do tenta, eu resolvi que também tinha que baixar. E então as pessoas vinham ter comigo e eu, não sei, acho que tinha vergonha de dizer a eles, quer dizer, já não me apetece, quero fazer outras coisas, quero dedicar às escritas, isso tudo. E então optei por uma estratégia que foi de pedir assim uns valores muito grandes para me pagarem a hora.
Para mim espanto, quem é que aparece com disposição para pagar assim, estes montantes estúpidos para pagar por uma consulta? Okay? São pais que têm meninos de 10 e 11 anos, que andam no futebol, que treinam muito, mas que não conseguem, estão com problemas porque não conseguem aprender como deve ser. Essa conversa que já tivemos aqui. Pois, mas aquilo que acontece é que, em verdade, aquilo que acontece é que nem os treinadores, nem os psicólogos, nem os homens do treino, se deram o cuidado de olhar assim, mas espera aí, e esta professora, e esta pessoa tem o equipamento necessário para poder render, e o equipamento para falar é do cérebro. E quando se quer estar a ensinar esquemas táticos a um miúdo de 10 anos, desculpa lá, ele ainda não tem as suas noções espaço-temporais suficientemente desenvolvidas. Ele ainda não cresceu. É um indivíduo que tem 16 anos, por exemplo, está na natação, tem os grandes resultados, essa coisa toda. O treinador fica todo vaidoso. Tinha que um grande... Não tem, é o pateta, é o processo de maturação esquelético-muscular, é que cresceu o esqueleto, ganhou músculo, ganhou força máxima, tem os resultados. E portanto é o que eu digo, nós andamos a brincar. Andamos a brincar porquê? Porque não há formação. Não há formação. E esta é a realidade. Agora vamos falar de doença mental. A Vanessa diz... Em 2 minutos que estamos com o nosso tempo já. E já. Viram para saber. É defeito professor. E depois é entusiasmo não me calma. Mas depois é problemas que eu disse que é comigo. Mas, por exemplo, uma das coisas que... E perdi-me aqui os 2 minutos, estragou uma coisa. Não. Disse que ia falar Nada a falar de saúde mental. Da saúde mental. Mas também há um bocado de mutismo agora, porque aparece um atleta que diz que tem doença mental. Qual é que é a realidade? Eu dei mau trabalho nessas coisas, sempre dou uma desculpa qualquer. Eu fecho-me, vocês vão correr com o ar livre, essa coisa toda. Eu fecho-me a estudar e buscar números e fazer essa coisa toda. Até já tenho aqui um trabalho que é para depois publicar a lista, vício. Agora tenho tempo, o meu patrão não dá horário. E a vantagem de ser formado é que o patrão passa a ser excepcional. Problemas de adições. Quais é que são os principais problemas que existem entre os atletas? Adições, ansiedade, problemas alimentares, sono, problemas de humor, qualquer doença. Depois já que está uma doença, não sei qualquer, e depois também ponho outra. Mas isso é um problema que existe na doença mental. O pessoal também muitas vezes não sabe o que é que está a dizer. Porque são tantas, são 400 e tal, mas factualmente sobre elas sabe-se muito pouco. Porque os diagnósticos são acordados mais ou menos com um acordo de cavalheiro. Agora vai ser a 100 números. Mas deixa-me dar uns números. Eu vou comparar não atletas e atletas de elite. E vou comparar por homens. Okay? Não atletas, okay? Relativamente às adições, incidência, nos homens 1,4%, nas mulheres 0,9%, nos atletas 1,1%, nas mulheres 0,4%, nos atletas de elite 1,3%, nas mulheres 0%. Okay? Vamos à ansiedade. Okay? As ansiedades, mas não é aquela ansiedade de treta que fala, okay? É a mesma ansiedade diagnosticada que deve ser. Tem nos não atletas 9%, nas mulheres 16%, nos atletas 7,9% para os homens, 16,4% para as mulheres, nos atletas de elite 1,3% e 13,3%. Ou seja, depois vamos aos problemas de sono, vamos aos problemas de humor, tudo isto. Aquilo que nós vemos é que a incidência de doença mental em atletas é exatamente a mesma que existe na população em geral. O desporto não dá nem previne doença mental. Agora, há aqui coisas que foram referidas, que é o contexto que é criado, devido à falta de formação que é dado, que é a exigência dos papais que querem que o menino aos 10, 11 ou 12 anos já seja campeão, mas as exigências que os treinadores também nos clubes estão sob pressões medonhas para ter resultados imediatos,
isso. O melhor treinador tem muitos resultados. Pois, mas só que o pessoal nem sequer dá tempo ao treinador para poder fazer o seu trabalho. Não é? O problema é esse. E, portanto, a situação que acontece em termos de doença mental no desporto é verdade. Mas só que há aqui uma outra coisa, que é, por exemplo, quando se é clínico, se vai trabalhar com atletas, é preciso ter algumas noções básicas sobre o impacto que o volume e a intensidade têm nos estados de humor. Porque se está a treinar com grandes intensidades, vai ter sintomas semelhantes àqueles que a ansiedade agrava, porque fisiologicamente há todo um conjunto de neurotransmissores que entram no sistema e que vão ajudar. Efetivamente, muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado. Ficaríamos a conversa de cabo com coisas bem interessantes. Pedi agora ao Dr. Daniel Monteiro, que é Presidente da Confederação do Desporto, para fazer uma pergunta. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado a todos os que aqui estiveram a dar o seu contributo, e penso que cada um à sua maneira mostrou e apresentou aqui ideias bastante interessantes. Permitam-me começar esta intervenção, uma intervenção com o formalismo da sessão, mas com algum informalismo naturalmente, e prestar uma homenagem também ao professor Manuel Sérgio, que nos deixou e que foi uma pessoa muito importante, quer naquilo que defendia, quer também nos valores que tentou promover sempre em prol do desporto, a forma motivacional, o lado motivacional que tentou sempre introduzir também nas suas palavras, e penso que deixa também um lugar muito importante a todos nós, apaixonados pelo fenómeno desportivo. Depois uma palavra para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, pelos seus 50 anos. Obviamente que é uma casa muito especial, não só para o país, não só para a academia, para o ensino superior, mas também para o desporto, pela qualidade da sua formação e pelos profissionais que daqui saíram e que daqui saíram para o fenómeno desportivo. E quando aqui se fala em formação, qualificação e tudo mais, de facto são instituições como esta que acabam por responder à qualidade da formação que todos pretendemos. Depois o tema da saúde mental. O tema da saúde mental, aqui como o professor falava há pouco, uma coisa são os casos conhecidos, diagnosticados, outra é a quantidade de casos que há de haver por aí que não são conhecidos nem diagnosticados. Ainda existe um estigma, claramente, uma vergonha em dizer que a pessoa não está bem, não se sente bem por algum motivo, seja por pressão, seja por outro tipo de ações relacionadas quer com o treino ou até fora do treino, quer com o ambiente familiar, com o ambiente escolar, com o ambiente académico, etc., etc., e que não estão diretamente relacionados com o desporto, mas acabam indiretamente por ter impacto na sua vida enquanto atletas. Há aqui vários números que também pude recolher, nomeadamente que 1 em cada 5 adultos sofre anualmente perturbações de saúde mental, e que obviamente que há faixas etárias que têm mais risco do que outras, e que também há grupos de risco. Portanto, 75% das doenças de índole mental iniciam-se até aos 25 anos, portanto uma idade importante para qualquer atleta, portanto idade sénior, digamos assim, e que depois atletas de alta competição, pela pressão, obviamente são também grupos de risco. E aqui nestes grupos de risco eu gostaria de destacar 2 temas, que aqui já se falou, num deles com mais destaque, nomeadamente a influência dos pais. Os pais querem que os seus filhos sejam todos Cristianos Ronaldo, sejam todos Carlos Lopes e que sejam as motas, mas de facto isso nem sempre é possível. O desporto tem que ser visto de uma forma de importância e de valorização do seu percurso, nem sempre enquanto atleta de alto rendimento, atleta de alta competição, com os resultados que queremos, mas muitas vezes por uma lógica de bem-estar, de fazer bem ao corpo, fazer bem à mente e também num contexto social. E muitas das vezes os pais não veem o desporto dessa forma, veem o desporto de uma outra forma, de interesse, digamos assim, não querendo que isto tenha uma conotação muito negativa e uma crítica aos pais, de uma forma geral, mas a verdade é que há leituras que se podem tirar a esse nível. Mas há um outro ponto que tem que ver também com a geração das redes sociais, com a influência que o lado social, o lado das redes têm, com as aparências, com o facto de aquele consegue atingir aquele resultado e parece que ele é fácil,
é que ele consegue ter aqueles níveis de aparência física e corporal e eu também tenho que ter, e isso tudo também depois acaba por ter implicações quando não se consegue atingir esses resultados, de extravasar as expectativas que a própria pessoa coloca em si própria. E portanto eu julgo que estes dois fatores, a questão dos pais e outro, a questão das redes sociais, é hoje um fator importante, parece-me a mim, que influencia este tema que aqui estamos a falar. Obviamente que o desporto tem algumas questões associadas a momentos de maior pressão, o pré-competição, naturalmente, os momentos que antecedem as grandes competições, a própria competição e o pós-competição e o pós-carreira. Eu julgo que aqui também há um acompanhamento que o nosso país tem que fazer aos atletas em fim de carreira e até após terminar a sua carreira, precisamente porque essa é uma transição que é uma transição complexa por razões óbvias. A pessoa passa 15, 20 anos da sua vida a treinar com aquelas rotinas e de repente há uma mudança radical de rotinas. E portanto isso é obviamente um fator, parece-me a mim, de risco, porque se a pessoa não conseguir mentalmente aceitar essa transição na vida, e muitas vezes não é só a parte da aceitação mental, mas é também o conseguir ter, quer uma profissão, nesse pós-carreira, uma atividade profissional, quer um entretenimento, quer hobbies que acabem por, digamos, compensar a ausência de treino e a ausência da competição, podem ser fatores também eles muito importantes. Obviamente que as implicações da saúde mental destas questões que aqui falámos não são só no foro mental, há também implicações no foro físico, a propensão às lesões, e portanto eu penso que nós aqui temos que atuar em dois níveis. O lado de dar suporte a quem sofre deste tipo de problemas, e aqui é fundamental a formação, é fundamental a formação de treinadores, a formação de equipas multidisciplinares, como aqui já se falou, mas a verdade é que hoje um treinador, também como aqui já se falou, estou apenas a fazer um remate final e, portanto, a querer compilar tudo aquilo que aqui foi dito, mas o treinador hoje é muito mais um empresário quase do que propriamente alguém que vai direcionar o treino, porque tem que se preocupar com um conjunto de fatores que se calhar há 15, 20 anos atrás não havia essa envolvente externa, digamos assim, que influenciasse a vida do atleta. E portanto a questão do treino é importante hoje em dia para o treinador, naturalmente, mas há um outro conjunto de fatores que também são fundamentais e essas equipas, esses apoios são importantes. Mas depois é também necessário atuar, parece-me a mim, no lado da prevenção. Ou seja, identificar fatores de risco, identificar grupos de risco, identificar potenciais atletas que venham a sofrer uma fase inicial deste tipo de problemas e também por isso a Confederação de Desporto de Portugal vai lançar com um parceiro na área da saúde um processo de identificação a nível nacional de todos os atletas federados na lógica do diagnóstico deste tipo de situações, para que precisamente nós consigamos, por um lado, filtrar e identificar por níveis aquilo que é a propensão a este tipo de problemas e, por outro, conseguir atuar diretamente na raiz do problema, sem que os problemas se desenvolvam e atinjam um ponto de maturidade muito mais complicado e muito mais grave. Naturalmente que isto tudo que estamos aqui a falar é preciso investimento, o investimento no desporto é fundamental em várias áreas, em vários nichos, digamos assim. Quando se fala em equipas multidisciplinares, isso tem um preço. Quando se fala na ligação do desporto à ciência, cujo desporto já é cada vez mais profissional, muito mais sustentado na ciência, e para atingir esses resultados, isso custa dinheiro. Quando se fala no acesso à atividade física, à educação física no primeiro ciclo, como porta de entrada para mais tarde se entrar e se iniciar e se aceder ao desporto, isso custa dinheiro. E, portanto, o investimento é fundamental para que isso aconteça. Tem sido também esse o papel, não só esta geração, mas as várias gerações de dirigentes têm vindo a reivindicar isso mesmo. Parece existir alguns sinais positivos, vamos acreditar que isso vá ter agora efeitos práticos, digamos assim, mas de uma forma geral era isso que eu aqui vinha transmitir, agradecer naturalmente a todos vocês, carreiras de excelência, cada um à sua maneira, cada modalidade. É um gosto ter aqui a Rosa, o Carlos, campeões olímpicos e que foram uma inspiração para tantos e tantos, estava a esquecer aqui do Emanuel, e portanto dar-vos nota disso, é um gosto estar aqui nesta casa e desejar-vos as maiores felicidades e por mais 50 anos que esta casa continue a formar grandes profissionais. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a todos, foi um prazer ver-vos, conversar um bocadinho convosco e pronto. Muito obrigado. Vamos correr um bocadinho, não é? Só um bocadinho. Muito obrigado. Fora já Fernandes, e a questão que eu vou colocar é no âmbito da saúde mental. Posso dirigir à Vanessa Fernandes, conheço, ela talvez não me esteja a conhecer. Estou. A Vanessa Fernandes, que é a mais nova, e a questão é, assim, é só esta. A Vanessa, tivestes o acompanhamento emocional, a orientação psicológica necessária a um atleta de alta competição em Portugal nos anos 80 ou 90? Não. Recordo também já agora, filha de Venceslau Fernandes, um sinal nacional de resiliência que aos 40 anos ganhou a volta a Portugal de bicicleta e que incutiu na Vanessa e nos filhos a vontade de vencer. Quando corrias em Pequim, nós lá estávamos nós folclórico a ver, nós folclórico cozinho, estávamos a correr, e vi o teu pai dizer, Vanessa, até à morte, é um exagero, mas eu gravei isso, é errado, da parte do pai é errado, mas gravei isso, Vanessa, Vanessa, até à morte. É a forma como eles expressaram. Bom, e agora, para finalizar, desculpe, Muito obrigado. Eu tinha uma crítica a fazer ao diretor da faculdade, mas não a vou fazer, por uma questão de gentileza. Uma questão de gentileza, mas posso dizer para o final. Queria cumprimentar um grande investigador nacional, Dr. Alexandre Quintanilha, que está aqui presente também, e que merece realmente cumprimento. Muito obrigado. Vou ser muito breve, obviamente o tema é este, portanto não vou só dizer-vos que é um prazer, enquanto diretor de fora. Estou obviamente receptivo para ouvir as críticas, sejam elas construtivas, sejam destrutivas, fora de clivagem. Só dizer uma vez mais, obrigado por terem vindo. A faculdade, pessoalmente e socialmente, está sempre agradecida por pessoas particularmente de fora, para os outros lados, que nos ajudem a crescer e que nos façam sentir úteis. Este foi um evento, por isso é que por novos agradecimentos. É efetivamente um assunto candente. Estão aqui outras pessoas que queriam intervir, mas eu, quem manda, costumamos dizer como é que é, manda quem pode, obedece quem deve, e portanto, este foi o formato que entendemos, isto portanto das perguntas com as perguntas. Eu acredito que muitos de vós tinham muitas perguntas, muitos comentários para colocar, seja no campo do desporto, seja no campo da saúde mental. A faculdade está receptiva sempre do possível para colaborar com isto. A única coisa que eu queria dizer é obrigado por terem vindo e só uma coisa, quando saírem e se olharem já repararam, a Rosinha da casa, e portanto o nome desta faculdade é Faculdade de Desporto. Okay? E a nossa relação é umbilical com o desporto. O desporto, nós fazemos parte do desporto. É o objeto, é a nossa essência, é a nossa vida. Para dizer o quê? Quando vocês olharem para duas pegadas, Rosa, podes explicar o que é que são as pegadas? Não sei se sabe. Mas podes dizer que há pessoas que sabem. São os meus sapatos, mas um bocadinho à vontade. Eu quero dizer, esta é a relação que a faculdade quer ter com as pessoas do desporto, que nos ajudam a sermos mais, e nós estamos aqui em serviço. Portanto, sintam-se bem-vindos. Na confederação nós pudermos ajudar, o Comitê Olímpico pudermos ajudar. Carlos, muito obrigado, já falamos aqui sobre tudo o que vocês fizeram, os atletas, vocês todos também. Muito obrigado e façam favor de ser felizes. Desculpa, eu não queria falar, mas era só isto. A nossa ideia é que esta discussão, este dia que passamos, pudesse estimular muitos de vocês para organizarem coisas vocês próprios sobre este tema, nos vários domínios do vosso conhecimento. Isto não está aqui. Então, ficam já convidados o Carlos Lopes, a Vanessa, a Rosa e o Emanuel, que eu quero ver os carros, que eu precisava muito falar com vocês. Ok, obrigado.